Olá, pessoal! O assunto da aula de hoje é colocação pronominal e veremos que os pronomes pessoais do caso oblíquo podem ocupar três posições distintas: próclise, mesóclise e ênclise. Mas antes de vermos este assunto, eu quero que vocês observem este quadro sobre os pronomes pessoais. Observe aí que os pronomes pessoais podem ser de dois tipos: caso reto, exercendo a função de sujeito, ou caso oblíquo, exercendo a função de complemento. Observe aí que tanto um quanto o outro se refere a três pessoas do discurso do singular ou às três pessoas do discurso do plural. No caso reto, exercendo a função de sujeito, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e no caso oblíquo, por exemplo, primeira pessoa do singular, me, mim, comigo, segunda pessoa do singular, te, te, contigo, terceira pessoa do singular, se, consigo ou alhe, e desempenha a função de complemento, isso não pode esquecer. Bom, eu estou colocando aqui para vocês duas frases. Eu vi ela, eu a vi. Observem aí os pronomes dessas orações. Qual delas você considera correta e qual incorreta? Primeiramente, os pronomes. Nós temos o pronome eu, ela e a. Observe que na primeira oração, eu e ela pertencem ao caso reto. É um pronome pessoal do caso reto, exercendo a função de sujeito. Por aí a gente já percebe que existe um erro. O pronome eu é o sujeito da oração, foi quem praticou a ação. Eu vi. Mas eu vi quem? Qual é a resposta? Qual que é o complemento? Qual que é o objeto? Obrigatoriamente o verbo aí exige um complemento e este complemento tem que ser de um caso, de um pronome pessoal do caso oblíquo. Então não poderia ser ela. Então esta oração está incorreta. Eu e ela são pronomes pessoais do caso reto e só podem funcionar como sujeito da oração. No segundo caso, eu a vi. Neste caso está correto. Eu é o sujeito, vi é o verbo e o a é o pronome pessoal do caso oblíquo, que está substituindo uma pessoa. Então está correto o a, é o pronome pessoal do caso oblíquo, funciona como complemento verbal e neste caso aí como um objeto direto. Observem este quadro dos pronomes pessoais aí que vocês têm do caso oblíquo, que eu coloquei em destaque porque é o que nos interessa na aula de hoje. Mas ao lado também vocês têm os pronomes pessoais do caso reto. Então é a conjugação do verbo arrumar no futuro do subjuntivo. Vamos acompanhar aí a leitura? Quando eu me arrumar, quando tu te arrumares, quando ele se arrumar, quando nós nos arrumarmos, quando vós vos arrumares, quando eles se arrumarem. Então observe que primeiramente vocês têm o pronome pessoal do caso reto funcionando como sujeito e em seguida os pronomes pessoais do caso oblíquo. Bom, vamos então ao assunto propriamente da aula, né? Eu fiz aquela introdução para que vocês se recordassem sobre os pronomes pessoais. Então hoje o que nos interessa são os pronomes pessoais oblíquos, que são me, te, se, o, a, lhes, nos, vos, as, lhes. E aí está dizendo que eles podem ocupar três posições distintas, três posições diferentes na frase, que pode ser antes do verbo, a próclise, depois do verbo ênclise ou no meio do verbo chamado de mesóclise. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo, não se afaste de mim. Observe o verbo, afaste. Por que próclise? Porque o pronome se está antes do verbo. Outro exemplo, afaste-se de mim. Temos ênclise. Por que ênclise? Porque o pronome se está depois do verbo. Outro exemplo, afastar-se-ia de mim se conseguisse. Temos mesóclise.
Por que mesóclise? Porque o pronome pessoal do caso oblíquo está no meio do verbo. Bom, vamos ver agora os casos de próclise. De acordo com as regrinhas aí, né, vamos entender quando que devemos utilizar próclise, ênclise ou mesóclise. Primeiramente, próclise. Utilizamos próclise em palavras negativas. Não, nunca, jamais, ninguém. Olha o exemplo. Nunca se esqueça dos seus verdadeiros amigos. Então, o correto é dizer nunca se esqueça, e não nunca esqueça-se. E por que isso? Porque a palavra nunca é uma palavra negativa e essa palavra negativa atrai para junto de si o pronome se. Então, nunca se esqueça. O pronome vem antes do verbo, o verbo é esqueça, por isso nós temos uma próclise. Outro caso de próclise, quando temos pronomes relativos, ou seja, que, onde, quem, cujo. Olha aí o exemplo. Há pessoas que, aí o pronome relativo que atrai o pronome do caso oblíquo. Há pessoas que lhe cobram decisões a todo momento. Temos casos de próclise aí, porque está antes do verbo cobram. Outra situação de próclise é quando temos pronomes indefinidos, que é aquele pronome que não dá para definir e não dá para saber. No caso deste exemplo aí, a palavra nada. Observe que o verbo é impressionou e o pronome está colocado antes do verbo impressionou por conta da palavra nada, que indica um pronome, porque é um pronome indefinido. De todas as opções apresentadas, nada as impressionou. Outro caso de próclise é quando você tem advérbios, já, que indica uma circunstância, né? Já, sempre, aqui, bem, hoje, ontem. Nessa frase temos o advérbio hoje, então hoje ele atrai para junto de si o pronome me. Hoje me surpreendi, o verbo é surpreendi, o pronome fica antes do verbo por conta do advérbio hoje. Outra situação de próclise é quando você tem conjunções subordinativas, que são aquelas conjunções que ligam orações subordinadas à oração principal, são aquelas orações que dependem da oração principal. Olha aí o exemplo. Quando nos prepararmos, as pressões têm menos peso. Então, o nos está antes do verbo prepararmos por conta da conjunção quando. Outro caso de próclise é quando você tem orações que expressam desejo. O que você deseja? Eu desejo que Deus te proteja. Então, Deus te proteja. O verbo é proteja. O pronome fica antes do verbo e por quê? Porque expressa desejo. Essa oração expressa desejo. Outras situações em que utilizamos próclise, em situações que temos frases exclamativas, olha o ponto de exclamação na primeira, ou interrogativas, que é o segundo caso. Como te iludes? Iludes é o verbo, o pronome vem antes. No segundo caso, quem o chamou aqui? Chamou é o verbo, o pronome vem antes. Então, nós temos próclise nestes dois casos apenas por serem frases exclamativas e interrogativas. Utilizamos também próclise quando temos preposição em mais gerúndio. Então, observe nesta frase aí a preposição em. Em seguida, você tem o verbo no gerúndio, tratando. Quando isso acontece, o pronome vem antes do gerúndio, em se tratando. Então, o correto é falar assim, e não em tratando-se. Em se tratando de escolhas futuras, o autoconhecimento é fundamental. Bom, agora veremos casos de ênclise. Ênclise é quando o pronome vem depois do verbo.
Primeiro caso de ênclise que vemos aí é quando houver pausa. Houve uma pausa na escrita, a vírgula, 2 pontos, o ponto e vírgula. Você deve obrigatoriamente utilizar ênclise. Olha aí o sentido, olha aí o exemplo. Bem, vê-se que você é inteligente. Nós temos o verbo aí ver e em seguida é colocado o pronome pessoal do caso oblíquo ser. Então, neste caso, nós temos ênclise, pronome depois do verbo. Utilizamos ênclise também quando temos verbo no imperativo. Preocupa-te com o teu futuro. Pronome depois, porque o verbo aí está no imperativo. Imperativo designa a ordem, pedido, conselho, né? Utilizamos também ênclise em início de período, orações iniciadas com o verbo. Dê-me apoio em minhas escolhas. Então, o me aí vem depois do verbo, porque é início de período. Muita gente comete o erro. É comum no Brasil falarmos me dê apoio, ao invés de dê-me apoio. É muito comum utilizarmos a expressão dessa forma. No entanto, de acordo com a norma padrão, o correto é colocar primeiramente o verbo e depois o pronome. A forma correta é utilizar ênclise. Bom, agora mesóclise. Em que situação utilizamos mesóclise? Mesóclise não utilizamos normalmente no dia a dia, na conversa do dia a dia, até mesmo em textos mais formais, dificilmente utilizamos, mas ela existe e quando alguém utiliza é porque quer dar muita formalidade ao que está dizendo ou ao que está escrevendo. Mesóclise, o pronome vem no meio. Somente quando o verbo estiver no futuro, do presente ou do pretérito e iniciar o período. Então, é nessa situação que utilizamos mesóclise. Vejam aí 2 exemplos. Dir-lhe-ei a verdade. Ser-me-ia bom saber o que quero para a minha vida. Então, é uma expressão bem diferente, bem formal, e o pronome sempre utilizado no meio. Observe aí, dir-lhe-ei a verdade. Dir-ei é o verbo e o pronome é colocado no meio. O verbo é dividido aí. Mesma coisa no caso de ser-me-ia. Então aí nós temos as 2 expressões. Bom, agora veremos em locuções verbais, como é que se faz a colocação pronominal em locução verbal. Bom, primeiramente lembrando aí, o que é uma locução verbal? Locução verbal é quando temos 2 expressões que na realidade têm o sentido de um verbo só. Olha o que diz. O pronome pode vir antes, depois ou entre os 2 verbos quando a locução verbal for. Aí tem 2 situações, situação A e situação B. Primeira situação é quando o verbo estiver no infinitivo. Então está querendo dizer aí, quando você tem uma locução verbal e o verbo está no infinitivo, tanto faz você colocar numa posição ou noutra. Olha o primeiro exemplo. O jovem deve preocupar-se com o futuro profissional. Eu quero destacar para vocês que a locução verbal aí é deve preocupar. Eu só sublinhei aí preocupar, mas a expressão toda é deve preocupar. O se pode vir depois ou pode vir antes. O jovem deve pode vir no meio. O jovem deve se preocupar com o futuro profissional. Então o se aí ficou no meio da locução verbal. Outra situação que também tanto faz colocar o pronome depois, ou seja, tanto faz utilizar ênclise como utilizar mesóclise. Olha aí no caso.
O mercado de trabalho está acalmando-se. Gente, a locução verbal é está acalmando. Tudo isso é locução verbal. No primeiro caso, o se vem depois. No segundo caso, vem no meio. O mercado de trabalho está se acalmando. Outra situação com locuções verbais. O pronome pode vir antes ou entre os verbos quando a locução verbal for com o verbo no particípio. Então, da mesma forma, se você tiver uma locução verbal e ela estiver no particípio, você pode colocar antes ou entre a locução verbal. Primeiro caso, a locução verbal tenho poupado. O pronome foi colocado no meio. Eu tenho me poupado de preocupar com o que está por vir. No segundo caso, foi utilizado próclise aí, o pronome está antes. Eu me tenho poupado de preocupar com o que está por vir. Então, tanto a de cima quanto a frase de baixo estão corretas, de acordo com a regrinha, tá? Bom, a aula termina por aqui, espero que você tenha aprendido e até uma próxima.